Bom dia! Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Hoje o cenário tá diferente, né? Me confirma só se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Ver se o som tá bom. Tá muito baixo? Tá baixo porque eu tô falando baixo, tá? Mas confirma se vocês estão conseguindo ouvir e entender, tá? Bom dia! Já vai compartilhando a live. Hoje a gente tá num lugar diferente, mas vai ser entregue o que tem que ser entregue aqui, tá certo? Ótimo, 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 ótimo. Já compartilha com uma amiga, com alguém. A live não tá ficando gravada mais. E o conteúdo desses 12 dias, gente, é conteúdo que eu paguei pra aprender, entendeu? E eu aprendi tão bem aprendido que eu amo ensinar isso. São as 12 áreas da vida. 12 áreas das quais, se você não cuida de todas elas, a sua vida fica em desequilíbrio. Senhoras e senhores, vamos nessa. Então, deixa eu te contar por que eu tô aqui. Aqui é o quintal da casa da minha mãe, tá? Tô aqui de frente para uma porta que é menos, né? Menos cara de quintal, para ela não me pegar e me dar umas broncas depois, porque eu vim gravar aqui no quintal. Ela, menina, você é doida? E se aparecem minhas caçolas? Mas a verdade é que eu tô aqui porque senão eu ia acordar todo mundo, né? Porque aqui a casa da minha mãe, o eco é gigante. E aí você fala um A na cozinha, até quem tá lá na sala, lá na frente, escuta. Aí eu falei, não, vou pro quintal pra não acordar o povo. E por que eu tô aqui na casa da minha mãe? Porque a Estezinha passou mal ontem. A Esté passou mal ontem, ela pegou uma virose. Dessa virose virou gastroenterite, que é uma infecção intestinal. E aí a gente foi pra emergência ontem, a gente passou o dia lá, entendeu? Foi todo um processo. E eu tenho 2 bebês, né? Tenho 2. Aí pronto. Graças a Deus, né? Minha mãe se ofereceu e falou, vamos lá pra casa, porque lá tem seus irmãos, né? E a gente consegue ali cuidar de Benjamin e Maria Esté junto com você e te dar suporte. Aí eu dormi aqui ontem, por isso que eu tô aqui no quintal da casa da minha mãe. É sobre isso. Mais tarde a gente volta pra casa, tá bom? Mas vamos lá para o tema da nossa aula de hoje, que é, quem lembra? Eu já falei ontem, não foi? Falei no story ontem. Quem lembra? A gente vai falar da área intelectual. Como que tá a área intelectual da sua vida? Que é a área onde você, né, desenvolve a compreensão por coisas específicas. Isso é a área intelectual. É quando você investe em especialidades. Só que pouquíssimas pessoas compreendem isso como uma área importante de ser curada, tratada e desenvolvida. Poucas pessoas reconhecem que o intelecto, ele também é importante para o desenvolvimento e manutenção da vida. Sim, né? Lembra lá que a gente falou da roda da vida, né? A gente falou da roda da vida, vamos ver se ela tá aqui ainda por perto, porque eu já tirei tanta foto de segunda-feira para cá que some, né? Aqui. Estamos falando sobre a roda da vida, que possui 12 fatias, lembra, como uma pizza. E sim, o desenvolvimento intelectual é uma dessas fatias. E nessa roda aqui, o desenvolvimento intelectual tá bem preenchido, tá vendo?
É o verde escuro aqui, ó. O verde escuro é o que está na ponta da pizza, é o que está preenchido até o máximo, que é o desenvolvimento intelectual, tá vendo? Não precisa ser isso tudo, não precisa ser assim. Eu volto a dizer, eu vou explicar isso muito melhor lá no 13º dia, que você, muitas vezes, foca em apenas uma área e deixa de cuidar de todas as outras. E aí, por mais que você tenha uma área super desenvolvida, como eu tinha, e como eu ainda tenho, mas só que hoje eu entendo que eu tenho que focar nas áreas que estão sem desenvolvimento, aí você tem uma área super desenvolvida, só que as outras estão todas desequilibradas com ela. Aí quando você bota essa roda para girar, ela não gira. Por quê? Porque tem áreas que estão menos tratadas, menos nutridas, menos acompanhadas. Entende? Então, assim, geralmente, e quem já fez sessão de coach, de desenvolvimento humano, ouve o seguinte: qual é a área que você está menos dando atenção? É nela que você vai focar e desenvolver. Sim, tá certo. Mas você também tem que focar em equilibrar a outra. E como que eu vou falar isso? Eu, Keila, era a moça que tinha o intelecto super desenvolvido. Até hoje eu tenho, né? Mas o intelecto super desenvolvido em paralelo com, por exemplo, uma saúde física pequenininha. Por quê? Porque eu não me alimentava direito, eu comia muita bobagem, eu comia fast food, eu comia biscoito, eu tomava refrigerante, entende? Então eu tinha lá um intelecto super desenvolvido, era super inteligente, porém minha saúde, ó, desse tamanico. Minha saúde estava no 3, no 4, enquanto o intelecto estava no 10. Aí você é super inteligente, porém você não tem saúde física, que é outra área de sua vida. Aí você é super inteligente, porém você não tem inteligência espiritual. Você não tem comunhão com Deus. Você não tem intimidade com Deus. Você não conhece os poderes que Deus te deu. Você não tem um envolvimento espiritual. A sua vida, ela tem 3 esferas. Existem as esferas da vida e as áreas da vida, tá bom? A gente está falando das áreas da vida. Mas vale te mostrar isso. A tua vida, ela tem 3 esferas. Ela tem a esfera do corpo, que é pequena, é a menor de todas. Da alma, que é a tua mente, que é como tudo funciona. E tem o espírito, que é 90% do que você é. Você é espírito. E aí tem lá uma fatia, né, dessas áreas da vida, que é o desenvolvimento da espiritualidade, que a gente vai falar amanhã. Aí você tem um intelecto super top, você é super inteligente, você é cientista, você é específica, mas o teu espiritual está pouco desenvolvido. E aí você não entende do que é natural em você. Muitas pessoas chamam o espiritual do sobrenatural em você, só que o espiritual é o que é natural em você, porque você é 90% isso, tá? Mas vamos voltar lá para o intelecto. O que eu preciso saber sobre essa área da minha vida? Minha mão tá tremendo que eu tô segurando microfone e celular, gente. Eu não consigo falar sem mexer a mão. Vocês entendem isso? E eu não achei nada para eu botar esse celular em cima. Bora lá. O que eu preciso saber sobre intelecto? Inclusive, se vocês quiserem perguntar, vocês podem digitar pergunta. Eu sei que a maioria aqui tá me ouvindo e tá fazendo café da manhã. Eu amo isso, tá? Pode continuar. Mas se você quiser perguntar ou comentar algo, fica à vontade, tá certo? O que eu preciso saber sobre o intelecto, Keila? Que eu não sei. O seu desenvolvimento intelectual, que é a sua inteligência específica, é aquilo que você faz para desenvolver novas habilidades. Todos nós podemos desenvolver a habilidade que a gente quiser.
tá? Como que eu sei qual habilidade eu tenho que desenvolver? Aí eu tenho que olhar para o meu propósito. Porque imagine se tu não tem um propósito, tu sai aprendendo tudo e qualquer coisa. Entendeu? Se você não tem um propósito, que a gente começou falando sobre ele, você vai seguir por caminhos que não vão fazer sentido na sua vida. Quantas pessoas entraram na faculdade? A faculdade é onde a gente desenvolve intelecto. A escola é para desenvolver intelecto também. Os cursos, mentorias, são para desenvolver intelecto também. Aí você não tem uma noção de propósito, não tem uma noção dessa roda da vida, e você vai lá e entra numa faculdade. Por exemplo, eu passei anos da minha vida me preparando para o vestibular de Direito, porque eu queria ser juíza. Ah, por que você quer ser juíza? Porque o salário é de 21 mil reais. Faz sentido? Eu entrar, né, numa jornada onde eu não tenho uma paixão, né? Eu não tenho uma paixão relacionada ao jurismo, né? Não tenho. Mas eu ia fazer isso pelo dinheiro. Quantas pessoas você conhece que hoje trabalham por dinheiro apenas? Ou que saiu da escola, escolheu uma faculdade. O que é faculdade, gente? Faculdade é você se tornar especialista em algo. Aí você escolhe algo que você vai fazer pro resto da vida, entre aspas, que ninguém faz, né? Eu sou uma das pessoas que fui para a faculdade, estudei, trabalhei, mas descobri meu propósito depois. Aí você vai ter que largar a mão daquela faculdade mesmo, porque não vai fazer sentido na sua vida. E eu larguei mão da faculdade tem pouco tempo, de dizer assim, não, eu não sou fisioterapeuta. Eu estudei fisioterapia. Uso conteúdos para várias coisas da minha vida. Hoje eu consigo acompanhar várias coisas e entender o comportamento humano por causa da fisioterapia, mas eu não sou fisioterapeuta. Eu sou uma bacharel em fisioterapia. É diferente, tá? Mas o que acontece? Eu tive que largar a profissão. Por quê? Porque não estava dentro do meu propósito. Meu propósito não era aquele. Então, antes de tudo, antes de desenvolver o intelecto, você precisa saber qual o teu propósito. E o intelecto vai vir para desenvolvimento de habilidade. Habilidade, mental. E intelecto significa mente. E se você não desenvolve tua mente, você desequilibra também todas as outras áreas da sua vida. E eu tô começando assim, falando sempre sobre as áreas mais importantes. Só que todas são importantes, tá? Só que aí eu paro e penso. Se a pessoa entra pelo intelecto, ela também tem uma grande chance de encontrar o propósito. Porque ali ela vai começando a aprender coisas das quais ela gosta. Então, se você quer desenvolver seu intelecto hoje, para de estar procurando aprender coisa que você não está afim de aprender. Não vai aprender. Não vai aprender. Comunica o teu intelecto com o teu propósito. Comunica o teu intelecto com as tuas emoções. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Qual livro que você leu até hoje e que você lembra o que tem escrito naquele livro? Conta aqui pra mim. Conta pra mim. Tipo, não, tem um livro, Keila, que eu li e eu lembro do que tinha lá. Ali o teu intelecto casou com as tuas emoções de dopamina, de prazer em estar lendo aquilo. É como se você estivesse assistindo um filme. Ele libera dopamina. Quando você está aprendendo uma coisa que você gostaria de aprender, teu cérebro libera dopamina, que é um hormônio de prazer. O desenvolvimento intelectual precisa estar ligado ao prazer.
precisa. Eu não sei quem foi que falou isso, mas tem um estudioso, alguém disse isso, que a nossa atividade, né, profissão, aquilo que a gente faz, tem que estar linkado a essas três vertentes. Você vai escolher trabalhar com algo que tenha paixão, onde você tem prazer em desenvolver uma habilidade e essa habilidade te traz dinheiro. Dinheiro é o último, mas tem que ter a paixão. Para você criar uma nova habilidade, você tem que ter uma paixão. E essa paixão vai fazer você desenvolver isso. E quando você desenvolve uma nova habilidade baseada na tua paixão, você tem dinheiro. O dinheiro é consequência de você estar fazendo algo que você ama. Aí, antes de você sair lendo tudo que é livro, todo mundo tá me dizendo para ler esse livro, eu vou ler. Agora o mercado tá dando dinheiro no, sei lá, plantação de babosa. Eu vou plantar babosa também. Se tu gosta de planta, tu gosta de cuidar de planta? Aprender é essa área que a gente está falando hoje. O intelecto, ele tem que estar ligado ao que te dá prazer. Porque senão, você vai procrastinar tanto, que aí você vai chegar um dia que você vai falar bem assim, eu tenho dificuldade de aprendizado. Mas às vezes você está procurando aprender um negócio que você não quer. É porque todo mundo está dizendo que é isso que eu tenho que aprender. Talvez, por exemplo, no digital, todo mundo tenha que passar por esse vale que é o digital. Todo mundo vai ter que desenvolver isso. Mas quando você tem uma paixão, você fala assim, essa minha paixão tem que ser vista pelo mundo, eu vou encontrar motivação para aprender o digital, porque eu quero que o mundo veja o que eu estou fazendo. Aprender digital por aprender, eu sou experiência própria disso. Eu estou desde 2020 estudando digital. Só que o digital não é, sabe? Não é a minha paixão. A minha paixão é ensinar. É transbordar na vida das pessoas. É mostrar que a vida é muito mais do que a gente imagina. Aí agora, olha só, 3 anos depois, eu comecei a aprender de fato o que o digital tem para mim. Mas enquanto eu estava olhando para o digital apenas como o dinheiro, não, o digital dá muito dinheiro, e eu fazia tudo que todo mundo estava fazendo, nada dava certo para mim. Por quê? Porque eu não queria aprender aquilo apenas pelo dinheiro, e ninguém quer. Você também não quer. Você não quer aprender as coisas apenas por conta do resultado final. Você quer e você vai amar aprender coisas que vão te envolver no processo. Por que muitas coisas da escola a gente não lembra mais? Porque você que foi para a faculdade, depois de sair da faculdade, também não sabe o que fazer com isso. Porque o desenvolvimento intelectual precisa estar intimamente ligado com o teu propósito. Não sai por aí querendo aprender tudo. Primeiro, alinha com o propósito. Aí você vai usar seu cérebro de forma assertiva. Você não vai criar uma obesidade mental, que é você sair pegando, consumindo informação de tudo que é lado e não usar a informação que você está adquirindo. Tá? Você está aqui agora desenvolvendo o seu intelecto com algo que é de extrema importância, que é a sua vida. Tá? Aí você fala assim, mas eu não gosto de aprender isso também. Você está me dizendo que você não gosta de sua vida. Por que eu tenho que desenvolver antes o propósito? Porque se antes eu não falo do propósito, você não iria até o final para saber lá no final
Como que você, por exemplo, cria novas fontes de renda baseada no teu propósito, que é o que a gente vai falar lá na frente, bem lá no final. A tua intelectualidade não é algo, por exemplo, super especial. Todo mundo tem capacidade de ser super inteligente em uma área, em uma especialidade, em algo que se ama fazer. Se você parar para observar os caras mais inteligentes, assim, que a gente possa falar, por exemplo, Einstein, vamos falar mais perto, né? Aquele Steve Jobs, ele era super inteligente, né? Era, só que em coisas específicas. Se você sentasse para conversar com Steve Jobs sobre planta, ele não sabia nada de planta. Mas se tu sentar aqui com a Sueli, que está aqui ao vivo comigo, e falar com ela de planta, de horta, de como fazer o alface ficar lindo, verdinho, ela vai dar um show. Mas se tu sentasse com o Albert Einstein para perguntar sobre as plantas, ele não saberia. E nem o Steve Jobs. Ele saberia sobre o que ele sabia. Entende? Se você sentar comigo e me perguntar sobre a fisiologia humana, que é o funcionamento do corpo humano, são as células, a fisiologia neural, como que o cérebro funciona, eu já sento e vou ficar aqui com você até de noite conversando sobre isso. Sobre os estímulos, sobre os padrões, sobre como se começa um padrão de comportamento. Eu vou te dar, sabe? Um show, você não vai falar mais nada, você só vai me ouvir. Mas, senta comigo e fala, Keila, me dá uma receita de bolo. Não rola. Não rola uma receita de bolo para você. Que eu não sei. Entende? Eu não sei. Várias outras coisas eu não sei. Muitas outras coisas eu não sei. Semana passada, foi início da semana, eu comprei um curso de uma aluna, né? Uma aluna minha participa do grupo do desafio de 30 dias e tá vencendo. Depois do desafio de 30 dias, ela já destravou ali, né? Na carreira dela, no que ela gostaria de fazer e nunca fazia por necessidade de aprovação. E a Letícia lançou o curso dela de organização de casa. Eu comprei não é só para, sabe? Vamos reconhecer a Letícia. Imagina se eu sair comprando o curso de vocês tudo. Não dá, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas por que eu comprei o curso de Letícia ensinando a organização do lar? Porque é uma coisa que eu amo, tá? Eu amo ver uma casa linda, arrumada, organizada, mas eu não sei fazer. Entendeu? Então, se eu amo ver uma casa bonita e organizada, eu preciso desenvolver essa inteligência. O intelectual são as tuas inteligências. Aí, ontem a gente falou sobre gestão emocional, né? Mas se você não desenvolve seu intelecto, você não se prontifica a aprender a gerir as emoções. Porque se você não desenvolve seu intelecto, você acha que emoção é consequência do meio. Quantas de nós achávamos que a tristeza, a raiva, tudo aquilo era interferência do ambiente que vinha e a gente não conseguia controlar as emoções. A gestão da emoção, você aprende a gerir ela quando você desenvolve uma inteligência emocional. O intelecto, quando você se dispõe a aprender sobre controle emocional. Quando você se propõe a aprender sobre controle emocional, que é um negócio que eu sou apaixonada, porque as pessoas não compreendem. E eu recebo mensagens dizendo assim, de gente que vive no entorno. Não tô entendendo essa sua alegria. Entendeu? Os problemas da vida acontecendo. E você tá sorrindo. E você tá indo pra piscina. E você tá... Sim, porque sou eu
que escolho a emoção que eu vou vibrar. Eu vibro sempre na alegria. Vocês vão me ver chorando algum dia, já me viram algumas vezes, mas eu não dou conta de ficar mais do que meia hora triste. Por quê? Porque eu aprendi como gerenciar as minhas emoções. Intelectualmente falando, nós todos temos o poder de controlar as nossas emoções, assumindo o controle e a responsabilidade da nossa vida. Essa é a área mais incrível que eu conheço, é o intelecto, porque você é capaz de aprender o que você quiser. Deus, ele te deu um cérebro pensante. Você já parou para pensar que você é o único ser vivo na Terra que tem um cérebro pensante? Aí você fala, não, menino, mas meu cachorrinho, ele interage comigo, ele fica feliz quando eu chego, ele aprende as coisas, porque eu, como é que fala? Eu adestrei, né? O que acontece? Qual a diferença do cachorrinho para nós? O cachorrinho, ele não pensa, tá, gente? Não pensa. Bom dia, Juliana. Você chegou no final, mas dá para pegar alguma coisa, você chegou na hora que você precisava, tá? Vamos lá, voltando. O cachorro. Au, 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 au. O cachorro não pensa, tá? Ah, mas ele fica feliz quando eu chego. Fica. Ele tem empatia com você. Ele tem um sistema neural que ele cria apego e se acostuma com o ser humano que está dando comida e água para ele. Tá certo? Assim como ele iria se adaptar e se adequar se, por exemplo, uma gata pegasse ele para cuidar dele. Ele ia olhar aquela gata e ia ter empatia por ela, por mais que cachorro e gato não se dê muito bem, tá? O cachorrinho não pensa. A gatinha, o gatinho que tem lá em casa, não pensa. Ele é adestrado pela repetição. Nós também conseguimos nos adestrar pela repetição. Tudo que, por exemplo, vamos lá, tudo que um cachorrinho consegue fazer por repetição, a gente consegue. Uma planta nasce, né, cresce, frutifica, dá os frutos, morre. A gente também consegue fazer isso, igual a planta. Só que a gente é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz assim, eu cuido dos lírios do campo, que não estão nem aí para como eles são esplendorosos e lindos. Imagine de você. Se Deus cuida das aves, que não sabe nem onde vão pousar, né? Nem o que vão comer naquele dia, veja lá você, imagem e semelhança. Você não é nem uma planta e nem um passarinho. Você é muito mais do que isso. Ele te deu um cérebro que não apenas manda informações de movimentação do seu corpo, né? Não apenas te põe para funcionar por instinto. Os animais da Terra funcionam por instinto, instinto da natureza. Nós também temos, mas a gente tem muito mais do que isso. A gente tem intuição. Intuição. A gente tem uma percepção. A gente pode usar a imaginação. Tudo isso são faculdades mentais extraordinárias. Que você começa com o intelecto. Você começa aprendendo intelectualmente. Mas quando você desenvolve, você vê que você é extraordinária. Você é um ser, assim, transcendental, incrível. Aí as pessoas vão falar assim, ela tá meio doidinha, assim, pensando em coisas esotéricas. Não é. Deus criou o homem e a mulher no 6º dia e separado de todos os outros animais. Você veja que lá em Gênesis vai falar assim, e disse Deus que haja aves no céu, e peixes no mar, e todo animal que rasteja. Enfim, ele falou sobre todos que haja. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele disse assim, ó, façamos o ser humano. Façamos ele a nossa imagem e semelhança. Foi a primeira vez que Deus se uniu na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para criar um ser.
todas as outras categorias são seres vivos. Você é um ser humano. E isso te diferencia de toda a Terra. Você é transcendental, você é incrível. Imagem e semelhança do Criador. E aí quando você desenvolve esse intelecto, essa inteligência de saber quem você é também, você começa a desenvolver também essas faculdades mentais que são além de inteligência física, além de leitura de livro, além. Mas tudo começa aqui também, no intelecto. E aí você decide, define, você pode escolher o que você quer aprender, tá? Você pode. A gente deveria ouvir isso desde pequeno, né? Mas a gente foi para a escola, a gente foi doutrinado a aprender coisas que eram desnecessárias. Me fala aí os assuntos que você mais lembra da escola. Entendeu? Os conhecimentos naturais, você sabia que a gente aprende naturalmente? Eu me sentia muito culpada porque eu não mandei Maria Esté para a escola cedo, porque foi na época da pandemia. Aí Esté foi para a escola com 5 anos. E na minha família, o costume era ir para a escola com 2 anos. E aí passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Esté ainda não tinha ido para a escola. Ela foi com 5 anos. Esté foi para a escola ano passado. Foi o primeiro ano letivo dela, foi em 2022. Só que Esté entrou na escola já sabendo tudo que se aprenderia na pré-escola e, na verdade, agora, na alfabetização. Esté já entrou na escola sabendo cores, números, palavras, separação de sílabas, fazendo continha já. Porque esses são conhecimentos naturais. A gente vai aprender naturalmente. Você já viu pessoas que nunca foram para a escola, mas elas sabem pagar e receber troco? Eu conheço pessoas que não sabem ler, mas sabem pagar e receber o troco. E contar o troco. E dizer, não, aqui tem 10 reais, aqui tem 20 reais, aqui tem 21. A conta deu 25, eu paguei com 50, volta 25. Ela sabe fazer conta. São inteligências naturais. A gente vai aprender com a vida, vivência, tá? Não estou descartando a escola. Meus filhos vão para a escola, tá? Mas não é tudo. A escola não pode ser a base da inteligência do seu filho. Você precisa descobrir com ele o que ele mais ama fazer e ajudá-lo a desenvolver essa paixão, esse talento, os dons que Deus deu para cada um de nós. Isso começa na infância. E aí, quando você já consegue, né, mapear ali os dons e talentos do seu filho, ele vai se encontrar com o propósito de vida dele muito mais cedo. E ele vai sofrer menos que a gente que está aí descobrindo propósito com 30, 35, 40 anos de idade. Tá tudo bem descobrir mais velho, mas é tão lindo quando você vê ali, sabe? O propósito florescendo e a pessoa dizendo, eu amo fazer isso, mãe. Ah, gente, é muito gostoso. E o propósito não tem nada a ver com, eu vou fazer isso pro resto da vida. Não, vou cuidar de planta pro resto da vida, não vou fazer mais nada. Pode ser, mas você pode ter várias, sabe, especialidades, com um único propósito, por exemplo, de ajudar as pessoas a terem controle emocional, de ajudar as pessoas a tomar decisões melhores, de ajudar o próximo a não passar fome. Enfim, a intelectualidade, que é uma área da nossa vida, é aquela área onde você vai buscar conhecimento, tá? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque não vai ter o dia que você vai dizer assim, eu não preciso mais aprender nada, tá? E é aqui que eu vou finalizar essa aula, para você pensar sobre isso. Eu não vejo a hora de acabar esse curso, que eu vou passar 1 ano sem estudar nada. Perdeu completamente o sentido. Por quê? Porque aí você vai diminuir novamente a força dessa área da sua vida. Esteja em constante aprendizado. Ame aprender. Ame aprender.
Aí terminei um livro, já elege o outro livro que você vai ler. Ou então releia o que você já leu para você aprender mais e conseguir ensinar outra pessoa sobre o que você aprendeu. Essa área da nossa vida, assim como todas as outras que nós vamos aprender nos próximos dias, assim como a gestão emocional, assim como o propósito, ela precisa estar sempre sendo nutrida, tratada, curada, desenvolvida. E é assim, ó, é uma roda. Descobri, já sei, me alinhei com o propósito. Meu propósito é iluminar a mente das pessoas, ajudar elas a voltarem a pensar. Ok, eu preciso de gestão emocional. Por quê? Porque eu vou lidar com pessoas que não sabem, né? Não sabem pensar. E essas pessoas, quando não pensam, elas se sabotam. Foi assim que eu descobri o que Deus estava fazendo na minha vida. Nossa, eu tenho que melhorar a minha gestão emocional, porque senão eu vou me deparar com gente problemática e eu não vou saber lidar com elas. Quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu busquei aprender, gerir as emoções, porque eu não gostava de fazer o que eu fazia. E eu fazia coisas erradas e depois eu ficava uma semana, um mês, deprimida. E eu falava, por que eu ainda faço o que eu não quero? Por que eu ainda faço as coisas do jeito que eu não gostaria de fazer? Má gestão das emoções. Mas aí, eu comecei a gerir as minhas emoções. E quando eu comecei a gerir as minhas emoções, eu me deparei com um arsenal de livros e artigos e coisas científicas que não faziam sentido para mim, tá? Eu me especializei na faculdade em funcionalidade cardiorrespiratória. Eu atendia idosos e eu amava. Eu tenho um imã para idosos, tá? Se vocês não sabem, eu tenho um imã para idoso. E eu me especializei nessa área. Era muito gostoso, eu amava e eu gosto de cuidar de idosos até hoje. Eu sento, converso, eu levo para eles a companhia que eles muitas vezes não têm, né? E eu consigo alegrar um idoso. Aí você fala assim, idoso é um negócio problemático, né? Mas eu consigo. É um talento, como tantos outros, tá? Só que aí eu comecei a ver, quando eu comecei a gerir as minhas emoções, eu vi que eu fazia coisas e estudava coisas para agradar gente que não estava alinhada com o meu propósito. Aí tinha um arsenal de livros e artigos que não fazia sentido eu estudar. Foi quando eu comecei a me afastar daquilo que eu ficava estudando, mas não tinha prazer naquilo. Então, quando você não tem prazer em estudar algo, você não aprende. Não aprende. Você tem que gerir a emoção lá, tá? A emoção faz com que você sinta prazer ou não, felicidade ou não. Entendeu? Por isso que a gestão da emoção vem antes de você ir procurar estudar qualquer coisa. Equilibra as tuas emoções, tá? Nem tudo também tem que ser prazeroso. Às vezes você tem que aprender a parada para você se desenvolver na vida. Tem um negocinho chamado tráfego pago que é meu calo. É meu calo, gente. Mas eu vou lá, um pouquinho, 1% todos os dias. Vou treinando e testando. Por quê? Porque eu quero que a minha mensagem chegue não só para 6 pessoas, como tem aqui hoje. Eu quero que chegue para 6 mil, para 6 milhões. Quem é que vai me ajudar a fazer isso? É só Jesus, o Espírito Santo e o tráfego pago também. Tem que aprender. Tem que aprender. Isso é gestão das emoções. É você não ficar deslumbrada, sabe? Fantasiando coisas que você precisa, na verdade, é desenvolver uma nova habilidade. Aí, quando você tem isso, você começa a estudar pontualmente aquilo que você precisa. Tá? Vamos citar o exemplo da Juliana. Juliana é nutricionista. Digamos que Juliana agora já sabe assim, o que ela quer contribuir, né, com o mundo, qual o propósito de vida dela. E suponhamos que a Juliana entendeu, porque ela teve muitos problemas na infância dela, sabe, de transtornos alimentares. Eu tô divagando, sabe, eu não conheço a Juliana. Mas vamos supor que por conta dela ter sido oprimida, né, teve ali
proibições, ela não podia falar, ela descontava isso na alimentação. Vamos dar uma viajada aqui, tá? Imagine só. Não, eu não podia falar, eu tinha às vezes vontade de falar algo e eu não podia, eu era impedida, e aquilo me frustrava e eu descontava isso na comida. Quantas pessoas hoje comem emoções, né? Tá triste, come. Tá feliz demais, come. Tá frustrada, come. E aí aquela pessoa cria, né, uma obesidade por conta de má gestão emocional. Aí vamos supor que a nutricionista aqui, Juliana, tem o desejo de ajudar pessoas a parar de comer por compulsão. É só um devaneio, tá, gente? Eu não tô falando nada de específico porque eu não conheço a Juliana. É porque eu vi aqui Nutri Juliana. Vamos lá. Aí agora a Juliana entendeu ali na alma dela que ela foi chamada por Deus para ajudar as pessoas a vencerem a compulsão alimentar, tá? E aí, o que a Juliana vai fazer agora? Ela vai focar em aprender intelectualmente por que acontece a compulsão alimentar. O que leva as pessoas a terem compulsão alimentar? Quais são as emoções que as pessoas precisam gerir para tratar a compulsão alimentar? Aí ela vai entrar numa área que não tem nada a ver com a nutrição em si, com alimento, com, por exemplo, né, eu fui para nutricionista quando eu tinha compulsão alimentar e ela me passou uma cartilha de 20 páginas para eu seguir uma dieta. E eu falava assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou tomar esse suco. Por quê? Porque, infelizmente, aquela nutricionista ela não tinha conhecimento de gestão emocional. Ela tinha que primeiro me mostrar que eu estava em desequilíbrio emocional. Por isso que eu estava comendo como estava comendo. E ali, quando ela conseguisse me trazer a consciência da emoção que eu estava comendo, em parceria até, né, com uma psicóloga, qualquer coisa do tipo, né, eu, Keila, saberia que aquela cartilha era importante porque eu já não queria mais comer como eu comia compulsivamente. Entende que aqui essa nutricionista, ela não aprendeu isso na faculdade, mas ela pode desenvolver essa habilidade para ajudar especificamente pessoas com compulsão alimentar? Essa é uma decisão intelectual. Ela decidiu agora que vai estudar as emoções para entender por que as pessoas têm compulsão alimentar. Entendeu? Ela vai entrar por um caminho que vai ajudar ela a cumprir o propósito. É sobre isso. É sobre você ser pontual naquilo que você está aprendendo agora, porque você vai usar isso agora. Tá bom? Então não sai por aí estudando qualquer coisa. Define primeiro uma rota. O que você precisa hoje? Né? Precisa se conhecer melhor? Primeiro procura quem pode te ajudar a se conhecer melhor. Aprender a se conhecer. Aprender sobre, né, você mesma. Depois que você descobrir exatamente para que você está aqui nessa terra, seu propósito de vida, depois que você gerir as suas emoções, depois que você se sentir feliz e grata por tudo que você tem, por tudo que você está construindo, aí você vai criando novas habilidades. Você pode ter quantas você quiser. Respondendo que foi a Júlia que me mandou a mensagem no grupo, ela falou comigo depois. No grupo não, no direct. Ela perguntou assim para mim, como foi que você definiu a carreira que você ia seguir, né? E aí eu falei bem abertamente para ela, eu faço várias coisas, eu posso escolher qualquer profissão, como hoje eu tenho, no mínimo, né? Que agora eu já perdi as contas, mas eu posso te citar três fontes de renda totalmente diferentes que eu aplico hoje, mas todas elas estão alinhadas com o meu propósito, que é ajudar as pessoas a pensarem de novo, a alinhar o pensamento, as emoções e os sentimentos com o comportamento. O meu propósito aqui é te ajudar a pensar para você parar de se comportar sem o controle da sua vida, irresponsavelmente, né? Muitas pessoas se comportam de forma inconsequente, não é porque elas querem, é porque elas não sabem gerir as emoções. Entendeu? Então, mas aí, hoje, eu sou associada à Amway, então eu ajudo a equipe Amway a se desenvolver emocionalmente e lá dentro eu vendo produto, faço um monte de coisa, um monte de outras coisas. Mas o meu propósito ali
é ajudar uma equipe inteira a se desenvolver, a se comportar como gostaria, a ter o sucesso que gostaria de alcançar, entendeu? A ter resultado. Muitas pessoas não têm resultado porque não se conhecem. E aqui é a minha função, te ajudar a se conhecer. Mas eu faço várias coisas, entendeu? Se eu quiser hoje ser corretora de imóveis, eu consigo. Por quê? Porque eu sei como me comportar no ambiente de corretores. Porque o meu propósito, no fundo, é ativar o propósito de outras pessoas. Então, onde eu entrar, eu vou conseguir conversar, sentar naquela mesa e me fazer parte daquela mesa. Por quê? Porque eu tenho consciência do propósito. E de tudo, eu tenho que me conectar com pessoas. Onde tiver gente, eu estou cumprindo meu propósito. Entendeu? Sobre isso. Mas vamos lá? Voltando para a intelectualidade, você define o que você vai aprender. E é muito bom que isso esteja alinhado com o propósito. Que você consiga se olhar no espelho e ver e dizer assim, eu amo fazer isso. Eu quero que outras pessoas aprendam isso. Deixa eu te falar, tem milhões de pessoas que gostam de fazer o que você sabe fazer. E que você pode ajudar essas pessoas a fazerem muito bem feito o que você também sabe fazer. Tem milhões de pessoas hoje que gostariam de falar do assunto que você gosta de falar. Mas aí você vai e cala a sua voz, porque você quer que, por exemplo, seu filho escute o que você quer falar. Ele não tá afim de aprender isso, mulher. Deixa ele cuidar da vida dele. Fale com quem quer te ouvir. Fale com quem quer te ouvir. Eu parei há muito tempo de querer, por exemplo, trazer meus irmãos para trabalhar no digital junto comigo. Eles têm que querer fazer. Eu não posso convencer. Convencimento é a maior perda de tempo que existe, porque você pode até convencer por um tempo, mas se não for a paixão da vida dele, o que ele gosta de fazer, ele vai te deixar na mão. Atraia as pessoas que gostam de falar do que você está falando. Atraia as pessoas que querem aprender com você, que querem ser servidas por você. Geralmente, quem precisa de ajuda pede. E quem não está pensando nisso, não vai pedir. Você vai se intrometer e vai dizer, eu tenho como te ajudar? Não, espera as pessoas pedirem. Mostre que você sabe, mostre que você é especialista nisso, que você ama fazer isso, que as pessoas vão chegar até você e vai dizer, oh, me ajuda aqui, eu sei que tu fala muito sobre esse assunto, você pode me ajudar. Deixe claro sobre o que você faz, sobre o que você ama fazer. Não esconda o seu talento debaixo da mesa. A palavra de Deus é tão linda, né? Ela fala sobre isso. Acaso a luz foi feita para ficar escondida? Não. Traga para a luz o que você sabe fazer. Deixe as pessoas saberem a sua paixão. Aí eu amo planta. Eu gosto de planta, eu gosto de cuidar de planta e eu sei que eu consigo ensinar as pessoas a cuidar de planta. Eu sei que eu consigo criar um horto, vender planta para o mundo. Deixa a tua paixão vibrar dentro de você. E aí você vai construindo habilidades em volta disso. Tá bom? É sobre isso, gente. Acabou o tempo. Tenho certeza que passou o tempo, né? Eu não tô vendo a hora aqui, mas tenho certeza que já foi. E nós nos despedimos aqui, tá? Amanhã eu já vou estar lá na minha casinha, no meu escritório, para conversar com vocês melhor. Mas foi bom hoje, não foi? O que vocês acharam da live de hoje? Fala aí pra mim. Comenta pra mim o que você mais gostou dessa live de hoje, tá? Enquanto isso, eu vou fazer um print aqui da tela. Então, ninguém comentou. Tá tudo bem. Eu vou encerrar essa live agora, te agradecendo por estar aqui. Amanhã a gente vai começar a mergulhar em coisas intensas por aqui, tá? Intensas mesmo. Você precisava acordar seu cérebro hoje, seu intelecto, para você ouvir o que nós vamos falar amanhã, tá bom?
É sobre isso. Estaremos juntas às 5h55. Deus abençoe sua vida. Vá. Olha, sou ele falando, não tinha ideia o que era intelecto. Que bom. Como sempre, live maravilhosa. Obrigada. Paulinha, foi ótima. Muito bom. Obrigada, meninas. Vocês são uma bênção também, né? Deus abençoe a vida de vocês. Agora, vamos lá. Vamos pra vida. Tchau.